Olá, amigos que acompanham o evento online Mauá Geek Festival. Hoje trazemos aqui o pequeno grande Lex Soares aqui, desenhista mauaense aqui da região do ABC, ABC paulista aqui, para quem não sabe, Mauá é no ABC. Tem gente que chama Mauá de interior, é interior de São Paulo, né? Até hoje você viu por aí o pessoal comentar. Eu vou ler aqui rapidamente aqui a biografia do Lex. Lex Soares, quadrinista formado em cinema, produz tiras humorísticas, autor de web tiras Vida de Inspetor de Alunos, que ganhou edição impressa em 2015. Mesmo ano que lançou Leitmotiv, com arte de André Oide, participou da coletânea AQC 100 vezes, 4x4, Revista Jap e Frankenstein 200. Escreveu A Situação de Augusto com arte de Wendel Santos. Está com o novo projeto de HQ no Catarse, Lampião, com roteiro de Jorge Barros. Vida de Inspetor de Aluno, que acho que foi a primeira obra dele, coletânea com as tirinhas escritas e desenhadas por Lex Soares, satirizando o dia a dia de uma escola. As tiras mostram principalmente o bullying entre alunos e professores e funcionários. Leitmotiv, de 2015, mistura de drama e comédia, sobre 3 personagens que vivem cada qual o seu dia a dia, sem ligação uns com os outros, até que um evento coloca os 3 na mesma situação. Oh, aqui já dá um spoiler, já, né? Já no release aqui, né? Mais ou menos, né? Apesar de eu não mencionar qual é o evento, né? Ah, é. Realmente é o Revista. final da história. Isso, realmente. Revista Jap 2018, coletânea com histórias variadas, lançado pelo selo Jundi Comics. Como tema, Tudo é Finito. Participo com o roteiro desenhado por Hugo Nani. Frankenstein 200, de 2019, coletânea com 6 histórias feitas por 12 artistas para celebrar os 200 anos da publicação de Frankenstein de Mary Shelley. Cada autor homenageou um aspecto da obra, da autora ou da mitologia gerada por Frankenstein. A Situação de Augusto, de 2018. Nesta HQ inspirada na mitologia de H.P. Lovecraft, Augusto é um Joey que trabalha como um jovem que trabalha como cuidador de idosos em uma casa onde as pessoas possuem hábitos estranhos. Quando o idoso morre, após apresentar manchas no corpo, Augusto passa a se sentir em perigo. E a última de Lampião, né, 2020. Na época que se passavam combis pelas ruas, trocando garrafas vazias por doces ou pintinhos, um garoto troca uma garrafa por um pintinho para ser seu bichinho de estimação. Mas ele cresce e se torna um galo de briga, que ataca toda a família. Eu lembro de uma história triste, cara. Uma vez eu troquei uma garrafa por um pintinho, aí o pintinho, ele vivia andando atrás de mim, assim, né? E aí uma vez, cara, sem querer eu pisei, cara, no coitado do pintinho, cara. Que dó, cara. Fiz até o Cara, enterro, cara. Fiz o enterro do acho, pintinho. acho que toda criança que trocou, né, garrafa por pintinho, ou o pintinho morreu natural, né, do nada, assim, ou foi algum acidente do tipo. Foi triste, cara. Eu fiquei. Depois disso aí eu nem peguei mais, cara. Fiquei traumatizado. Lexi, como que você começou a desenhar, cara? Qual foi a sua primeira inspiração? Como que você entrou aí no meio aí dos quadrinhos aí? Certo. O primeiro quadrinho que eu fiz foi em 2001. Na época eu colaborava com fanzines, né? Antes disso, desde criança, eu sempre gostei de desenhar, né? O normal de todo mundo, que é nerd, que via desenhista. Mas eu nunca tinha feito uma história, era mais copiar mesmo os personagens dos gibis. E aí a minha história foi, né, como foi em 2001, uma história de uma página só, uma história de humor, e eu mandei para um fanzine chamado Cine HQ. E aí o editor, que é meu amigo até hoje, ele gostou, falou, faz mais. Aí eu comecei a fazer mais pro fanzine dele, e para outros fanzines também, até que eu comecei a fazer o meu próprio fanzine. Aí eu fiz fanzines de 2001 a 2008. Aí em 2008 eu dei uma parada assim com fanzines, mas continuei fazendo de vez em quando, principalmente para participar de salões de humor. Eu participei do Salão de Humor de Volta Redonda, de Caratinga, de Piracicaba, Santo André também teve um salão em 2012. Assim, nunca ganhei nada, mas foi só o trabalho exposto, né? O que já é bem legal. E a partir de 2011 eu resolvi pegar firme mesmo nas tiras e produzir para a internet. Uma coisa eu tava descobrindo isso, esse universo das tiras na internet.
E aí comecei a publicar no meu blog. Tentei fazer aquela coisa, digamos assim, profissional, né? Publicar uma tira por dia. Nunca consegui manter por muito tempo uma tira por dia, né? Geralmente era uma a cada 2, 3 dias, mas eu não me preocupava tanto, né? O importante era estar fazendo. Em 2012 eu criei a webtira, né, Vida de Inspetor de Alunos, inspirado no meu dia a dia na escola, né, onde eu trabalho. E em 2015 eu lancei uma coletânea dessas tirinhas. Meu primeiro gibi impresso, feito independente, né? E no mesmo ano, de 2015, alguns anos antes, em 2013, eu acho, eu conheci o André Oid, desenhista, e passei pelo roteiro do Leitmotiv, que é o que está o banner aqui atrás. Minha primeira história longa e dramática, né? Quer dizer, não é bem dramática, é uma mistura de drama com bem-humorado. E a gente lançou juntos em 2015. Foi, né, isso meus primeiros trabalhos. O começo é esse. Esse seu primeiro quadrinho foi em que ano, Lexi? Você disse qual? O primeiro que eu fiz? O primeiro. Na época dos fanzines mesmo? Isso. Foi em 2001. 2001? E aí ele saiu nessa revista aí de cinema. Era um fanzine, chamava Cine HQ, era sobre filmes inspirados em quadrinhos, né? Filmes super-herói, ou mesmo alguns filmes que não são super-herói, mas são baseados em quadrinhos, tipo Estrada pra Perdição, Anti-Herói Americano. Era só matéria sobre os filmes. E aí eu comecei a fazer sátiras desses filmes, né, assim, baseados em quadrinhos. Por exemplo, eu lembro que essa primeira foi com o Nicolas Cage, que ele ia ser o Superman, né, nos anos 90. Aí quando o filme não rolou, começou a ter uns boatos de que ele mesmo estava dizendo que qualquer personagem que chamasse, ele iria interpretar. Ele já queria ser o Motoqueiro Fantasma na época, queria ser o John Constantine, queria ser todo mundo. Aí eu fiz uma sátira zoando ele de Mulher Maravilha. E sempre que rolava uma notícia estranha, né, de algum filme que estava para sair, ou mesmo satirizando filmes antigos, aí eu fazia minha zoeirazinha. E você ainda tem esses arquivos desses quadrinhos? Tenho. Eu não tenho os originais, porque na época, por falta de conhecimento e até para reduzir gastos, digamos assim, eu mandava o original para o editor do fanzine. Então, ele publicava o fanzine, né, e me mandava uma cópia do fanzine pronto. Mas as edições prontas eu tenho, eu escaneei um tempo atrás, tá? Acho que dá para encontrar tudo na minha página no Facebook. É a página Lexi Comics. Tem um álbum lá chamado Cine HQ, que são só com essas historinhas antigas. Depois a gente vai deixar aqui nos comentários aí, o pessoal acessa, né? Para estar conhecendo mais. Essa questão aí que você está falando aí de mandar por economia, acontecia um negócio meio complicado. Eu tinha bastante coisa dos anos 90 que eu fazia, né? De quadrinhos. Só que por falta de espaço para guardar, eu acabei perdendo muita coisa. Porque você enfia numa caixa velha e deixa lá. Aí tem uma goteira na sua casa, aí molha tudo aquele material lá e de repente vai tudo pro lixo, né? Hoje, graças a Deus, não tem mais esse problema, mas 90 e poucos era bem complicado, porque eu deixava tinha um cômodo aqui em casa aqui que eu guardava tudo lá, né? Aí alagou, perdi, cara, todo o material que eu tinha dos anos 90. E depois dessa revista, né, dessa que você participava, a Cine HQ, aí você começou com algum personagem fixo? Como é que foi depois? Eu tentei fazer alguns personagens na época que não deram muito certo, né? Eu não tinha muita ideia. Às vezes eram os personagens até meio lugar comum, sabe? Por exemplo, eu fiz uma tira com um personagem que eu chamei de Bebum. Aí era aquela coisa, ele era um bêbado e só piada de bêbado, as piadas que todo mundo conta, sabe? Não tinha muito o que fazer de inovar com o personagem, era bem lugar comum. Também fiz um chamado Paquerador, que era um cara trompetudo, que gostava de paquerar todas as mulheres, se achava o bambambam, né? Também tem isso, não dá para fazer nada chamativo, nada original. Aí eu fiz umas poucas tiras só. Na época eu também criei uns personagens que eram uns espermatozoides. Eu fazia uns espermatozoides na tirinha, um conversando com o outro sobre qualquer coisa.
esse também, de tempos em tempos eu lembro tinha uma ideia, vou fazer com espermatozoides, mas é bem poucas tiras que eu fiz, desde aquela época até hoje. A maioria desses personagens eu meio que abandonei, né? Se tiver ideia, eu faço, mas é meio besta, né? Fazer uma tirinha de bebum, de paquerador, aí eu acabo Eu acho não que fazendo. caiu em desuso, né? Alguns tipos, né? Estereótipos, É, né? pois é. Bêbado, paquerador. É que é uma coisa tão comum, né? Como você falou, é estereótipo, né? Então, assim, É, é muito fácil para qualquer um fazer piada com isso. Até, sabe, nas rodas de amigos a gente faz piada com essas coisas. Então, pra que uma tirinha? Né? Piada que pouca gente vai achar legal, né? Faz mais, não vou dizer sucesso, mas o que atrai mais o público acaba sendo algo mais diferenciado, né? é. E tem muita coisa diferenciada que ainda hoje não tem um personagem assim de quadrinhos, né? No caso, um desses aí foi o inspetor de aluno, né? Que não tinha um personagem assim, né? Um inspetor, né? É, Então, eu acho que ele acabou fazendo sucesso também por causa disso, né? Porque era um personagem necessário ali na. E ainda é necessário ainda, né? Apesar de você ter parado de fazer, né? o inspetor de alunos, eu parei mais ou menos, sabe? Ele não está oficialmente extinto, não. É que faz tempo que eu não tenho ideias, né? Sim. Se bem que agora com a pandemia, eu cheguei a fazer umas 2 ou 3 tiras nos meses passados, abril, maio, sobre isso, sobre como que é o inspetor de alunos durante a quarentena, né? Sem estar na escola, tendo contato com os alunos só por Facebook. Então, assim, eu não tenho essa meta de tenho que fazer uma tira por semana, tenho que fazer uma tira por mês do personagem, sabe? Eu faço quando dá a ideia. Tive a ideia, vou e faço. Então, meus personagens estão meio de lado, mas não tão abandonados, né? Fora esses antigos, né? Paquerador, Bebum, isso aí eu não pretendo mais usar, não. Mas o inspetor de alunos fica guardado para quando tiver uma ideia. É, essa questão sua que você falou assim, olha, eu faço quando vem a inspiração, né? Então, eu não desenho sequencialmente, né? Diariamente, né? O personagem, né? Você já teve algum período assim que você acordava todo dia e falava, pô, hoje eu vou fazer uma historinha, uma tira, amanhã eu faço outra, assim, como se fosse para um jornal diário, assim, sabe? Uma meta, assim, Sim. todo dia eu vou fazer uma tira diferente. Já tive. Eu acho até, digamos assim, como recomendação para qualquer um que quer ser profissional, acho que esse é o ideal, né? Desenhar todo dia, nem que seja, sabe, fazer um quadrinho só da tira. A tira tem 3 quadrinhos, vou fazer só um hoje. Mas é bom fazer com regularidade, porque é um exercício tanto para o desenho quanto para a criação de histórias, né? Vai que aconteça, não é o meu caso, né? Eu sou independente e tal, mas vai que aconteça de uma editora, né, querer publicar, ou não necessariamente uma editora, de repente algum site, né? Gostamos da sua tira, vamos publicar, e aí a tira tem que ser mensal, tem que ser semanal. Aí, né, vou ter que me virar para fazer. Então, quando a pessoa já tem esse treinamento, né, tem essa meta de fazer sim um trabalho regular, então é mais fácil, né, atingir um nível de profissionalismo. Então, é uma coisa assim, eu não faço por relaxo, mas eu não sou exemplo, né, nesse quesito. O certo é fazer mesmo todo dia. E até as ideias, elas vão saindo mais fácil, né, quando você faz todo dia, né? E tem uma Eu, coisa que eu costumo fazer, se bem que não é todo dia, né? Mas eu tenho um caderno de anotações de ideias, né? Então, eu tive uma ideia, se de repente hoje eu tiver 3, 4 ideias, eu vou e anoto. Aí amanhã eu posso desenhar uma. Na quarta-feira eu desenho outra. E assim por diante. Já me aconteceu isso, de eu estar num dia e anotar 4 ideias para tiras. Deixa eu ver. Vou até mostrar aqui a curiosidade. Eu nem tinha separado, mas eu olhei para o lado e estava aqui. Aqui está uma folha sulfite normal escrito à mão. Ó. Cada aqui, ó. Isso aqui é uma tira, 2 quadrinhos. Aqui embaixo outra tira, 1, 2, 3 quadrinhos. E aqui outra tira, mais 3 quadrinhos. Eu tive a ideia de uma vez só e anotei.
Aí depois eu tirei um dia para desenhar uma, no outro dia para desenhar outra, no outro dia para desenhar outra. Essas 3 tiras, aliás, já estão nas minhas redes sociais. Essa aqui eu fiz acho que em abril ou maio. Aliás, são 3 histórias de vida de inspetor de alunos, 3 tirinhas que eu fiz durante esse período da pandemia. É assim, eu vou anotando. Aí, né, eu anotei essas 3 ideias num dia só. Aí fui fazendo no decorrer da semana. Que se não anotar também a ideia vai e vem, né? Às vezes a gente tem ideia no trem, no ônibus, na fila do banco, aí você dá um estalo assim, se você não anotar na hora ali, aí você, pô, mas qual que era aquela ideia mesmo? Ah, esqueci. Cara, mas era uma ideia fantástica, eu esqueci. Uma vez eu estava na escola, aí uma aluna falou uma coisa engraçada. Na hora eu pensei, preciso fazer uma tirinha com isso. Aí eu liguei o gravador do celular e falei, você repete isso que você falou para eu gravar, para eu fazer uma tirinha depois? Porque senão eu ia esquecer. Até eu falei, grava aí. Ela falou a frase, nem lembro o que era, faz tempo que eu fiz isso. E aí quando eu cheguei em casa, sei lá, uma semana depois, eu peguei, aquele áudio, deixa eu ouvir, e aí fiz a tirinha. Assim, senão já era. Tem vários casos de não anotei e perdi. Por falar em esquecer, lembrar das coisas, você lembra qual foi o seu primeiro quadrinho que você leu na sua vida inteira? Lembro. Por incrível que pareça, eu lembro. Foi uma história do Demolidor, das Super Aventuras Marvel, né? Eu me lembro que na época eu estava aprendendo a ler, mas eu tinha uns primos que eles eram, sei lá, uns 10, 15 anos mais velhos, e eles compravam, era uma família grande, sabe aquelas famílias de 5, 6 filhos? Então eles compravam todos os quadrinhos que eram publicados nos anos 80, formatinhos, todos. Formato americano, acho que com bananas, assim, médio, não sei se eles compravam, né? Se compravam, deixavam guardado escondido. Quando eu ia na casa deles era Turma da Mônica, Disney, Marvel, DC, tudo. E aí eu pegava, folheava. Aí quando eu aprendi a ler, eu peguei um para ler. Eu lembro que eu gostei do Demolidor, o visual dele. Aí fiquei lendo. Só que anos depois eu descobri, né? Assim, que na época eu não gostei. Porque o que eu descobri anos depois é que eu peguei a Queda de Murdoch, tipo capítulo 3, 4, sei lá. Aí eu não tinha lido os anteriores e não li o resto. Então, tipo, né? Peguei a história sem começo e sem final. Aí não gostei. Mas eu lembro dessa história, eu lembro que a primeira página é o Matt Murdock numa cama, acho que na igreja, as freiras cuidando dele. A primeira página era ele na cama. Me marcou essa imagem. Eu lembro que essa mesma edição tinha uma história dos X-Men também. Eu lembro que eu lia tudo errado. Eu não via a pontuação, eu lia tudo errado, minha mãe ficava me ajudando, me corrigindo. E o segundo que eu li foi do Batman. Aí fiquei fã do Batman. Anos depois eu assisti o filme lá do Tim Burton, colecionei os gibis. Antes de começar com as tirinhas, na época que você estava ali desenvolvendo seu traço, você já teve a ideia de, por exemplo, desenhar quadrinho de herói, já que foi a primeira coisa que você leu? Ou você já partiu para o cartoon e falou assim, não vou desenhar herói, não, gosto de cartoon? Então, já quando eu era adolescente, meu sonho era desenhar, sabe, para Marvel aparecer. Ainda mais que quando eu comecei a colecionar mesmo os super-heróis, foi em 95, quando saiu a Queda do Morcego. E aí, quando em 96, já saiu no Brasil a Mulher Maravilha do Mike Deodato. E também a Liga da Justiça do Marcelo Campos. Aí eu comprei. Então, era aquela coisa, né, para um adolescente, caramba, brasileiro trabalhando para os gringos, é fácil, eu consigo. Então eu tive esse sonho Eu sim, quero, eu de posso, eu trabalhar com consigo. super-heróis. Eu quero, eu posso, eu consigo. É. E, sabe, acho que como todo brasileiro, eu acompanhei assim, a carreira do Mike Deodato, tudo que ele faz, a gente, ele tá fazendo isso, fazendo aquilo. Era bem legal isso. Eu cheguei até a mandar carta uma vez para a DC, eu consegui um autógrafo do Rodolfo Damasio, que é um brasileiro que mora nos Estados Unidos. Ele desenhou a quadrinização do Batman e Robin, filme. E todo desenhista brasileiro naquela época eu acompanhava e ficava, nossa, que legal, um dia eu vou fazer o mesmo. A minha mudança para o cartoon foi quando eu conheci os cartoons, né? Porque eu só lia super-herói na adolescência. Aí um dia eu conheci os quadrinhos adultos, sabe? Monstro do Pântano, John Constantine, Watchmen, Will Eisner. Aí eu fui deixando os super-heróis de lado para esse tipo de quadrinho.
Mas aí em 2001 eu lembro que eu encontrei num sebo, aliás, lá na banca do Seu Antônio, sabe, no centro de Mauá, encontrei A Morte da Rebordosa, do Angeli. Aí eu já tinha ouvido falar de Angeli, de Rebordosa, falei, eu preciso ter esse gibi. Nunca tinha lido, mas comprei. E me encantou, sabe? Aí fui atrás, comecei a colecionar de 2001, assim, até, sei lá, até 2009. O que eu mais comprava era chiclete com banana. Eu ia em sebos atrás de chiclete com banana. Tanto que hoje eu tenho a coleção quase completa. Daí falta, sei lá, uns 5 exemplares para minha coleção. E como era mais fácil, entre aspas, bolar uma piada para mim, né? Eu sempre fui uma pessoa de fazer piada, assim. Já que me conhece, sabe que eu sou meio tímido, né? Mas um tímido meio zoeiro. Então, e era mais fácil para mim fazer cartoon. Então eu, mesmo tendo no começo me inspirado em desenhos de super-heróis, eu fui simplificando o meu traço para fazer cartoon. Aí era mais fácil contar piadas, né? Coisa, uma página, uma tirinha. E acabou que eu fui fazendo só isso. Então, eu só fui fazer uma história séria de novo, acho que 2008, 2009. Foi um super-herói brasileiro, uma super-heroína chamada Penitência. O autor me convidou e eu escrevi um roteiro para ele. E esse período que você começou, aí você, primeiro quadrinho foi o Demolidor, você começou ali a se aprofundar ali nos quadrinhos de super-herói. Qual que eram os lugares assim que você comprava esses quadrinhos? Assim, você comprava só novo, ou comprava usado? Qual que eram os lugares que você ia buscar esse material aí? Eu sempre fui rato de sebo. Eu me lembro que eu comecei a colecionar Batman em maio de 95. Aí quando foi em junho de 95, dentro da revista saiu uma reportagem de uma página sobre uma edição bem antiga, de 84, que a Editora Abril tinha lançado. Aí eu vi aquilo e falei, preciso ter isso. Aí fui em tudo quanto é sebo que eu conhecia até encontrar essa revista. E, por incrível que pareça, eu achei, a revista até rasgada, mas comprei assim mesmo. E não só essa, comecei a comprar outras revistas também, antigas. Então, meu colecionismo sempre foi assim, com o Batman artesanal, né? Cada 15 dias saía um gibi novo. Cada 15 dias que eu ia na banca comprar a revista nova, eu já passava nos sebos para comprar as antigas. Aí era, por exemplo, falando em Mauá, né? A banca do Seu Antônio, a banca Wilson, o primeiro sebo de Mauá, que abriu depois, né? Tem a banca Mickey de Santo André, que é talvez o sebo mais famoso do ABC. E os sebos de São Paulo, né? Que até hoje, quando eu tiro férias, né? Antes da pandemia, né? Tiro férias, eu tenho que fazer uma peregrinação pelos sebos de São Paulo. Eu sempre comprei no Seu Antônio, tanto no Seu Antônio como na Banca Wilson, né? E numa banca que tinha embaixo do viaduto da Saudade. Eu fui Eu lembro dessa começar também. aí em sebo, cara, depois que comecei a trabalhar em São Paulo, assim. Eu ia só na Galeria do Rock lá tinha umas lojinhas também que vendiam as coisas, né? Mas eu fui começar a ir mais depois mesmo, assim, né? Porque Seu Antônio não tinha como comprar tudo lá, cara. Era tanta coisa que aparecia lá que falava assim, cara, para que eu vou no sebo buscar mais coisas? Eu não consigo ler nem os que estão aqui. Era complicado. Lex, você como morador de Mauá, leitor de quadrinhos, produtor também de quadrinhos, como é ser quadrinista e morar em Mauá? O que você já fez aqui na área de quadrinhos, cinema? Conta aí pra gente um pouco aí. Cara, já que você mencionou o cinema, né? Eu diria que tem uma questão aqui em Mauá que é assim, ser um artista de Mauá e ser um quadrinista de Mauá. Primeiramente, uma coisa legal dos quadrinhos é que é como se eu não fosse um quadrinista só de Mauá, sabe? Eu estou fazendo meus quadrinhos, são na internet. Então, tanto a mídia virtual, né, que é o quadrinho feito, a webcomic, quanto o quadrinho físico. Não está à venda só em Mauá. Qualquer pessoa pode comprar em qualquer lugar do Brasil. Eu ainda não vendi nada para o exterior, mas né, poderia também. Então é estranho, parece assim, não existe uma cena de Mauá. O que existe é uma cena de quadrinhos geral, sabe? Nacional. Lógico que em alguns lugares tem o pessoal que se junta, forma coletivos. Aqui em Mauá não tem só eu de quadrinista também, né? Tem atividades, tem o Alex Mir, tem
Jorge Barros, que é daqui de Mauá, mas está morando em São Paulo, o Tom Albuquerque. Tem gente que fazia quadrinhos aqui em Mauá e que deu uma parada, até no jornal de Mauá, eu lembro que tinha o pessoal que publicava tirinhas antes. Não é um coletivo oficial, né? Mas é a galera fazendo. Mas a gente faz e é o Brasil todo. Então é uma coisa, sabe, não tem essa cena mauaense de quadrinhos. Que é uma pena, né? Legal se tivesse mesmo. Agora, como artista em geral, tem essa coisa, né? Mauá é uma cidade que, apesar que da gente reclamar e falar que é difícil, e às vezes a gente faz uma atividade e não tem um retorno de público, mas é legal como Mauá ferve de artistas, né? Eu acabei de falar de vários quadrinistas, vários artistas de outras áreas, literatura tem bastante, o pessoal da literatura se une para fazer saraus. Na época do cinema, era meio difícil juntar a galera, né? Fazia as sessões de cinema do Cinema Pilar e tinha pouca gente, mas era uma pouca gente, mas ainda um público fiel, né? E é bacana. Então, assim, Mauá parece que não tem divulgação das artes, mas tem o pessoal fazendo arte. Isso é legal, eu gosto de, sabe, eu gosto de dizer assim, sou um artista de Mauá. Mauá. Não que seja, né? A pessoa vai, caramba, Mauá é um polo cultural, assim, reconhecido. Mas tem tanto artista que pode dizer que só faltava mesmo ser divulgação para virar um polo cultural reconhecido. E completando aqui a pergunta, o que você já fez em Mauá em prol dos quadrinhos aí? O que você já fez aqui? Olha, eu participo sempre do Hero Mix, né? Eu acho importante prestigiar o evento, né, da cidade. Tanto numa questão de o evento traz público para mim, digamos assim, né? O público que não conhece quadrinhos, eu estou lá mostrando meus quadrinhos, quanto fazer o evento acontecer. Eu divulgo sempre, né? Ó, o evento está acontecendo e tal. E além disso, já dei aula, né? De uma oficina de quadrinhos. O que mais? Em relação aos quadrinhos, eu acho que é basicamente isso, né, que eu faço. E também nos quadrinhos impressos tem aquela coisa do expediente de quadrinhos. Eu vou pegar um exemplar aqui para servir de exemplo. Né? O meu mais recente impresso, né, o Situação de Augusto, aí tem aquela coisa de publicação impressa, a gente colocar expediente, né, um texto com onde o quadrinho foi lançado, tal. Esse aqui não tem, mas geralmente a gente coloca, principalmente em livros, né, a cidade onde o livro foi impresso, publicado. Então, eu penso em colocar sempre, né, esse aqui eu esqueci, mas sempre colocar Mauá e o ano que a publicação foi lançada, para as pessoas assim, ó, é um quadrinho lançado na cidade de Mauá, por um artista de Mauá. Não é, né? Pode parecer pouco, mas já é alguma coisa, né? Colocar a cidade no mapa dos quadrinhos. E qual que é a sensação? Como é que foi a sua experiência dando aula? Cara, foi ótima. Eu me surpreendi com a quantidade de pessoas que têm interesse em fazer quadrinhos, né? Principalmente a galera jovem. A gente tem uma ideia, pelo menos é o que eu esperava, né? Quando me chamaram para dar aula, eu pensei assim, vou fazer voltado para o público adulto, né? Eu achei que ia ser gente da nossa idade, né? Que ia desde criança, que iam se interessar no curso. Mas não, tinha muita criança de 10, 12 anos, que a gente pensa assim, essa molecadinha de hoje só quer saber de celular. Mas não, o pessoal gostava mesmo de desenhar. Alguns até me mandava no WhatsApp o desenho que tá fazendo, fora do curso. É bem legal, assim. O pessoal tem bastante interesse. É algo que eu espero que, independente de quem esteja dando aula, né? Eu não estou mais dando aula no momento. Mas, por exemplo, o Chico Pereira está dando aula agora, ou uma coisa que eu sempre falava, até com ele, com você, se daqui a 10 anos tiver outros professores dando aula, ótimo, sabe? É bom que exista isso, essa cultura, essa procura pelos cursos de quadrinhos. Que é uma coisa que a gente sabe, né? A gente que, né, uma geração anterior, a gente sabe que não é de hoje, né? Que Mauá tinha curso de quadrinhos, né? Que muitos anos atrás teve. Muita gente que desenha hoje chegou a fazer alguns cursos antigos, né? Que deu uma esfriada, né? Mas tem público, isso foi o que mais me chamou a atenção.
Olha, eu particularmente acho que o primeiro curso em Mauá, assim, de quadrinhos mesmo, foi aquele curso que o Chico Pereira dava lá na Romã. Antes daquilo ali, eu não lembro de lugar nenhum aqui em Mauá que tinha curso. Tanto que, assim, quando eu queria pegar alguma coisa de quadrinhos, eu ia lá no seu Antônio, pegava aquelas enciclopédias dos anos 70 lá, que uma vez eu achei uma lá com 4 volumes, cara. Eu fiquei espantado, cara. Fiquei a felicidade enorme, cara. Tirei dinheiro não sei de onde para comprar aquilo lá. E eram os livros dos anos 70 de quadrinhos. Acho que o primeiro curso mesmo foi esse do Chico. Aí depois dali que começou a criar essa cena aí de desenhistas aqui em Mauá, que não tinha antes, porque não tinha curso, né? O que a gente tinha mais próximo aqui era a Escola de Santo André, né? O ESA, né? Que um pouco antes eles já davam, já tinha aula lá. Primeiro evento que a gente fez em Mauá, aqui no começo dos anos 2000, a gente trouxe o ESA para cá. Mas aqui não tinha nada, cara. Aqui a gente ficou muito tempo carente disso aí, de um curso de quadrinhos. Pois é. E outra coisa também que eu queria comentar é que assim, a gente às vezes vive numa bolha, né? Então, você fala assim, vou abrir um curso de desenho, né? Você acha assim, a molecada não vai se interessar, igual você comentou, né? Eu lembro uma vez, acho que foi em 2001, 2002, que eu estava dando aula numa associação lá em Osasco de desenho, uma associação de bairro lá, né? A gente abriu inscrição para curso de desenho em uma semana. Na outra, eu estava lá, a sala estava lotada de criança para aprender a desenhar. E eles pegavam e eles desenhavam mesmo. Eu explicando lá como é que faz o rosto, como é que faz o corpo. Eles tudo copiando, fazendo, sem bagunça, sem nada. Então, às vezes a gente fica numa bolha, a gente acha assim, ninguém vai ligar para isso. Mas aí quando você lança na rede, ou você lança até aqui em Mauá, em divulgação aí de rádio, de TV, de jornal, que você está dando um curso, você vê assim que o curso é necessário, né? Você vê que é necessário esse tipo de curso aqui. Eu acho que essa complementar, né? O curso é formação de público, né? Não é só, uma formação profissional, né? Que eu lembro quando eu comecei a fazer oficinas culturais de Mauá, sempre tem um ou outro aluno que acha que, independente de qual seja o curso, né? Eu já fiz cinema, teatro, artes plásticas, sempre tem um que pensa que é um curso profissionalizante, né? Se decepciona quando não é. Eu acho que o mais importante é isso, não é só a profissionalização, mas é a formação de público, de artista, né? A pessoa tá lá para aprender a desenhar, quer com muita vontade, é bem legal isso. E do pessoal que desenhou com você, assim, o pessoal que das oficinas, participou das oficinas que você ministrava, tem alguém que continua? Você viu algum ali que talvez seja um futuro desenhista de sucesso? Algum que desenvolva algum roteiro interessante, assim, que você destaque aí dentro das aulas? Olha, tem sim. Tem gente que entrou lá e, sabe, mostrava umas ideias, tanto de desenho, de traço, que até eu ficava meio assim, nossa, a pessoa já tem um traço bom. De repente, a minha função ali como professor era mais ensinar a pessoa a usar o traço para contar uma história, né, para fazer um quadrinho. Tinha desenhos ótimos ali. De roteiro também, apesar que eu tenho a impressão que todo mundo tem mais vontade de desenhar do que escrever história, né? Mas quando eu sempre tentava dar uma forcinha pro pessoal bolar histórias. E saía coisa muito interessante. Eu me lembro que eu tinha um exercício que era, eu trazia um começo de uma história e falava pro pessoal, ó, o personagem acorda e faz tal coisa. E depois? Aí todo mundo tinha que criar. Aí, cara, saía cada coisa legal. Alguns eu até guardei, fico pensando assim, sei lá, se algum dia postar num blog, sei lá, exercícios de roteiro, tá aqui. Igual eu fiz, né, uma postilha de criação de tirinhas, né? Onde eu fizer um de roteiro, vou postar essas ideias como exemplo. Saiu muita coisa legal. E eu me lembro até de um aluno que ele chegou a criar até uma saga, sabe, ele é fã de mangá, e aí ele já pensou logo numa saga daquelas gigantescas, sabe, tipo One Piece, Eu não pensei nisso Dragon Ball, que é trocentos volumes, e ele contava a ideia
era bem legal. Eu lembro que eu ficava pensando assim, cara, vai ser difícil desenvolver isso durante o curso, né? Tanto que acabou não dando certo mesmo, porque era muito longa a ideia dele. Mas o básico estava ali e era bem legal, sabe? Pensava, nossa, um adolescente criou uma super mega saga, assim. A vontade da pessoa de estar criando, sabe? Eu fiquei orgulhoso, falei, caramba, que legal. Saber que tem gente assim em Mauá. Quem sabe daqui a uns 10 anos pode surgir o quadrinho dele e, sabe, despontando aí no meio. Eu me surpreendi. Além de ensinar a desenhar, né? Assim, que você encontra às vezes uns que já estão ali no meio, já estão desenhando, é aquela questão também de mostrar o caminho pro cara, né? Que tá ali, né, desenvolvendo. Eu sempre gostei de levar nas aulas quadrinho brasileiro, quadrinho independente. E contar a história. Falar, ó, gente, independente, os autores fazem por conta própria. Uma coisa que eu vejo muitos editores conhecidos, sabe, que trabalham nas editoras grandes daqui do Brasil, eu sempre vejo entrevistas, em podcasts, em vídeo, e aí uma coisa que eles sempre falam que é quando eles descobrem um artista tá, através das redes sociais, né? Tipo, eles estão seguindo o artista no Instagram, e aí eles gostam do trabalho e convida para fazer alguma coisa. Até eu mesmo, né, já fui convidado para participar de alguns trabalhos por editora. E aí eu falo isso para eles, né, para os alunos, falava, né? Publica, sabe? Faz uma página no Facebook, faz um álbum no Facebook, faz um blog, faz um Instagram, publica. Ah, não, talvez a pessoa vai achar que não tá, a professora né, vai achar que não tá tão legal, mas alguém vai gostar de ler. O importante é isso, é fazer, publicar, ir aprendendo, ir treinando. Aí uma hora acontece, uma hora chega alguém e fala, oh, gostei do seu trabalho, né? Sei lá, É. quero te contratar. Acontece. Isso eu sempre usava nas aulas, né? Todos os quadrinistas brasileiros, eu levava um quadrinho independente, às vezes eu contava a história dos que eu conhecia, eu falava, ó, oh, esse aqui ele começou num blog, agora está aqui com esse quadrinho para editora, assim, mostrei. Mostrei também uma coisa que eu acho importante, que até o que você falou, né, antes, você me perguntou sobre se eu gostava de super-heróis, queria fazer super-heróis, né? Parecia naquela época que era só isso que existia, né, pra gente desenhar, ou super-herói ou cartoon. E aí eu levo os quadrinhos independentes para as aulas e mostro a diversidade de traços. Como o cara pode contar uma história sobre o que ele quiser, de traços e temas, né? Ele pode contar a história do que quiser e com o traço que quiser. Eu me lembro de ter Pode ser mostrado um até quadrinho. palitinho, né? Até Até palitinho, isso. né? Aliás, tem uma autora brasileira que fez um quadrinho de palitinho, assim, quer dizer, não todo de palitinho, mas o importante é a narrativa, né? Narrar uma boa história. Tem um espanhol também que fazia uns quadrinhos, acho que era Cutlas o nome do cara. Ele fazia uns quadrinhos de palitinhos, quadrinhos de cowboy de palitinhos. Então, sabe, eu mostrava isso para os alunos também, essa variedade de formas, de estilos, de temática, para incentivar eles. Ó, faz o quadrinho sobre o que você quiser. Eu lembro de uma aluna que falou que queria fazer um quadrinho sobre o cabelo dela. Não chegamos o curso terminou, por conta da pandemia, terminou antes da gente começar esse roteiro. Mas eu fiquei curioso. Falei, caramba, que legal, né? Que diferente. Ô, Lexi, você que tá aí do lado dessa mega coleção aí, puxa aí três clássicos aí que mudaram a sua vida de quadrinista aí, cara. Nessa mega Quadrinista. coleção aí. Olha, eu acho que os três que mudaram minha vida, tanto como quadrinista como leitor, né? Primeiro foi o Monstro do Pântano, do Alan Moore, que eu só lia Batman. Não, eu li outros super-heróis também, mas era mais Batman mesmo. Aí quando eu li o Monstro do Pântano, sabe, aquilo foi tão chocante, uma história densa, mas não densa, densa de humanidade, sabe, dos personagens, desenvolvimento, tudo, que eu comecei a colecionar e aquilo me marcou. Aí, alguns poucos anos, eu meio que parei, deixei os super-heróis de lado, falei, não tem mais graça. Pra mim agora é quadrinho assim, com os personagens mais realistas, entre aspas, né? Coisa. Aí eu comecei a colecionar o Monstro do Pântano, Constantine, passei por Weiser. Então, o Monstro do Pântano foi o primeiro quadrinho assim que mudou, né? Me marcou. E me fez querer escrever histórias
que tivesse alguma coisa para dizer também. Então, me marcou tanto como leitor como quadrinista. O segundo, eu acho que foi A Chiclete com Banana. Como eu falei, a Morte da Rebordosa, né? Eu acabei, depois disso, indo atrás de outros quadrinhos, né? Como eu falei, a Chiclete com Banana tem quase toda, a Animal tem quase toda, completa também. Fui atrás de Robert Crumb, fui atrás de quadrinho alternativo em geral, assim, tanto de humor quanto de umas coisas mais pirada, né? Mad também, né? Oi? Mad? Mad. Se bem que a Mad eu li pouco, né? Mas também, assim, passei atrás por conta disso, né? Por conta de Chiclete com Banana. Agora um terceiro que me marcou, deixa eu pensar. Puxa ele aí, ó. Puxa aí no acervo aí, pô. Né? Deixa eu ver. O que me marcou. Cara, um terceiro que me marcou. É difícil, mas eu acho que Persépolis, da Marjane Satrapi. Eu acho, assim, me marcou. Eu acho que foi o primeiro quadrinho autobiográfico que eu li na vida. E acabei indo atrás de outras biografias também, quadrinhos. Não que eu seja um fã de biografia, sabe? Às vezes, quando sai uma biografia em quadrinhos, eu compro quando me interessa a história, ou às vezes quando a pessoa biografada me interessa. Mas eu passei a ver uns quadrinhos de outra forma, sabe? Acho que até a questão do traço, né? Que ela tem um traço mais Limpo, né? limpo, exato. É um traço que ao mesmo tempo ele parece amador, sabe? Parece bem de quem está começando, só que ele é limpo, ele é bonito, não é, sabe? Não é mal feito, tipo assim, a pessoa está começando, é tosco. Não, é bonito. E a história em si, né? Ela conta a vida dela toda, desde a da infância até os anos 90. Então acho que foi esses três quadrinhos que me marcaram, né? Aí eu não sei se o meu quadrinho tem disso, né? Assim, dá para alguém ler, olha só, dá para reconhecer isso nele. Mas aí tem essa coisa que eu costumo fazer, né? Eu mesmo como personagem, acho que vem disso, tanto dessa Tapi quanto de outros quadrinhos autobiográficos. Humor, né? Chiclete com Banana, e procurar ter alguma coisa para dizer, né? O Alan Moore, Monstro do Pântano. Porque eu coloco o Alan Moore como, porque foi o primeiro quadrinho adulto que eu li assim, mas eu acabei, né, Monstro do Pântano me levou para outros quadrinhos do gênero. Acho que são esses três assim que mais me marcaram. Você chegou a ler o Monstro do Pântano como quadrinho secundário dentro do gibi do Batman ou foi separado? Porque você falou que comentou do Batman, e aí eu lembrei Então, que era o já saiu secundário ali dentro, do gibi né? do Batman, o Monstro do Pântano. Sim. Então, meu contato foi justamente por conta disso, por conta do Batman. Eu lembro que, né, eu em sebos, aí eu vi o gibi do Batman, que era o Batman número 1, de 87, que tinha o primeiro capítulo do ano 1 do Frank Miller. Vou comprar, lógico, né, colecionador do Batman. E aí dentro tinha aquela história do Monstro do Pântano. Foi a primeira que eu li. Foi ali que me encantou. Então, daí que eu fui atrás dos outros gibis do monstro. O primeiro O foi esse do legal, Batman mesmo. o legal antes era isso, né? Que você comprava o gibi, acho que ainda acontece, mas na época era legal para você às vezes conhecer, né? Que aí É, vinha a Liga da Justiça, aí junto vinha uma história do Esquadrão Suicida, mas você comprou uhum, pela Liga, né? Mas aí você acabou conhecendo ali Esquadrão Suicida, vinha o Cão Raivoso também, eu acabei conhecendo ali, né? Que ele aparecia junto com a Liga. O Monstro do Pântano também foi junto com o gibi do Batman, né? Que eu acabei conhecendo ele. O que tem aí nesse grande armário aí de quadrinhos aí, Lex? Tem alguma coisa interessante aí para você mostrar para a galera aí? olha, para mostrar, acho que não. Tem tanta coisa aqui que se eu puxar cai tudo, que é meio difícil. Mas deixa eu ver o que eu. Opa, quase a câmera caiu. Deixa eu ver o que eu posso dizer que tem aqui de legal. Eu tenho. Eu ainda guardo quase tudo do Batman que eu comprei lá nos anos 80 e 90. Eu tenho a revista Vertigo dos anos 90 completa, foram Caramba, 12 que edições só. inveja, que inveja. É. Tenho a Vertigo, ó, esse aqui tá fácil. A Vertigo da Panini, também tenho todas.
tem alguns formatinhos, tem o mangá do Naoki Urasawa, o 20th Century Boys e o Monster completo, alguns Hellboy, dado dos primórdios, quando não era capa dura, era fininho, minissérie. Tem a revista Wizard dos anos 90, completa também. Tem aqui, que está na vista, o Adolf do Osamu Tezuka, Scott Pilgrim contra o Mundo. Deixa eu ver o que mais. Tem o Calvin Haroldo, acho que eu tenho 10 volumes. Caramba! Que é depois do 11º em diante, eu meio que acabei perdendo a conta, sabe? Como eu não li ainda todos esses que eu tenho, eu acabei não comprando do 11 em diante. Até o 10 está completo. Deixa eu ver o que mais. Akira, completo da JBC. Do Inferno, do Alan Moore. Tem bastante quadrinho independente. Tem aqui, deixa eu ver se está fácil de pegar. Isso aqui é só uma parte, tirando um Superman aqui. Isso aqui é só uma parte de quadrinhos independentes. Eu deixo meus quadrinhos independentes estão um pouco aqui, um pouco no outro canto, um pouco numa parte que eu não li ainda. Deixa eu ver, coisas recentes que eu não li ainda. Minha última ida a um sebo em Santo André, Duas Vidas, do Fabinho Fumê. Quadrinho brasileiro bem louco. Reanimator. Sabe aquele filme dos anos 80? Sim. Reanimator, você assistiu? Esse aqui é uma versão em quadrinhos do filme, só que os personagens, eles são animais antropomórficos. Tipo, esse rato, porco. Desenho é bem legal também, hein? É. De um cara chamado Juscelino Neco. Tem um traço bem... Dylan Dorian, personagem de terror, que é tipo... Ele é um detetive que só investiga casos sobrenaturais. Meus quadrinhos são bem variados, assim. Eu só não tô lendo ultimamente mais super-herói, né? Super-herói eu lia nos anos 90, hoje em dia já não curto tanto. Mas as coisas mais adulta, louca, de humor, eu sou bem variado. Para finalizar esse bate-papo aí bacana aí que a gente tá fazendo aqui, nesse dia aqui do Mauá Geek Festival, para a pessoa adquirir os seus quadrinhos, como que ela faz? Seja para comprar ou seja para ver esse material que você tem na internet? Bem, para a pessoa ler, eu disponibilizo muita coisa gratuita, né, na internet. As tiras que eu faço, por exemplo, eu faço e já jogo nas minhas redes sociais. Eu tenho blog, que chama Cabeça de Lexi Soares, que eu vou mandar os links para você colocar na descrição, mas falando aqui, lexisoares.blogspot.com. Tenho minha página Lexicomics no Facebook. Tem o Twitter, que é @LexiSoaresHQ. Tenho também o Instagram, que é Lexi_Soares_HQ. O que mais que eu tenho de rede social? Acho que é só isso. E aí nessas redes, os quadrinhos, tanto antigos quanto os novos, estou sempre postando, principalmente as tirinhas. E tem os quadrinhos impressos, né? Por exemplo, Estação de Augusto, participei do Frankenstein 200, o Lampião, que vai sair até dezembro. Esses quadrinhos impressos para comprar quando voltarem os eventos presenciais, né? A gente vai estar vendendo. E alguns deles estão em algumas lojas de quadrinhos. Tem alguns quadrinhos meus na Comics, na Ugra, na Loja Monstra, na Comic Boom. E também tem as vendas online. Eu não tenho um site, uma loja virtual, porém, eu tenho links do pagamento via PagSeguro. E esses links eles se encontram no meu blog e também nas minhas redes sociais. Eu posto links. Ou se, por exemplo, o Instagram não dá para postar link, mas se a pessoa entrar em contato, o DM, né, que a pessoa chama, que é tipo inbox, eu mando o link. E para hoje, os 2 dias de duração do Mauá Geek Fest, eu vou fazer uma promoção. Todos os meus quadrinhos vão estar com frete grátis. Então, se o quadrinho custa, por exemplo, R$10 isso aqui, não vai pagar frete. Geralmente eu vendo, não lembro se agora se é 15 ou R$20 com frete. Né? Vai ser frete grátis. Todos os quadrinhos. E quem comprar A Situação de Augusto, né, que é meu quadrinho de terror, vai levar um cartão postal
Olha. Mas essa promoção, vou fazer a promoção só para o Mauá Geek Festival, né? Essa promoção vou colocar os links especiais. E cartão postal também tem de monstros. Monstros do cinema. Comprando a situação de Augusto, leva. Eu não tenho muitos kits dos 4, né? Então, assim, os primeiros que comprar a situação de Augusto vai levar um kit e mais o outro postal. E vai além do frete grátis. Vai autografado esse material? Vai. A não ser que a pessoa não queira, né? Não, não quero autógrafo, não. Mas vai, se a pessoa quiser, vai autografado sim. Ô, Lex, a ideia para o futuro, você estava falando da venda, a gente encontrar um espaço em Mauá que a gente consiga colocar os quadrinhos à venda ali. Por exemplo, na banca do São Antônio. Cara, seria ótimo. Oficialmente, existe uma coisa que pede, que é a questão do registro, sabe? O código de barras que algumas revistas têm, né? Aí eu não sei, de repente conversando com Sim. quem a gente conhece, né? A pessoa pode, não, beleza, vamos fazer um bem bolado. Mas seria ótimo se tivesse. Entendi. Lex? Eu acho que é até importante para o público mauaense conhecer Sim, o trabalho feito em Mauá, né? com Não só os certeza. meus, mas todo mundo. Porque tem banca aqui em Mauá que a gente vê literatura de cordel para vender. Pois Aqui no é. centro de Mauá. Eu já vi. Acho que é mais. Então, quem dirá assim, pô, quadrinho também. Acho que é questão, às vezes, de a gente conversar com algum dono de banca, explicar para ele a situação e pôr lá para vender. A gente vai estar divulgando a banca também. Verdade. Lex, obrigado aí por ter participado aí do evento. Obrigado. A live foi super bacana. A gente conseguiu esmiuçar aqui alguns detalhes interessantes aí sobre a sua carreira aí como quadrinista, as origens ali, né? Como que você começou com quadrinhos, o que você leu. Acho que ficou bacana. Acho que quem assistiu também deve ter entendido aí um pouco aí dessa evolução, né? Por onde o cara começa, às vezes, e onde ele chega com os quadrinhos. Obrigado, viu? Falou, valeu. Valeu, até mais. Até mais.